Bora de vídeo em empresas que eu estou de olho, vamos de radar de ações e essas três empresas, para ficar bom para todo mundo, eu quero mostrar empresas de setores diferentes que vão pagar bons dividendos e eu quero mostrar também preço, teto e margem de segurança dessas empresas. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Primeira empresa que eu gostaria de mostrar é a BR Partners, que caiu quase 30% desde as suas máximas. Lembrando que desde as máximas o Ibovespa caiu de 13 a 14%. Então eu só quero mostrar a empresa aqui que caiu mais do que o Ibov. E a BR Partners não é um banco convencional, ele faz parte de estruturação financeira, mas não é um banco assim como o Banco Itaú, Santander. Ele basicamente trabalha com quatro braços, com um banco de investimentos, onde ele auxilia empresas a fazer fusões e aquisições, mercado de capital, assessoria pré-IPO. Ele também trabalha com o mercado de capitais, então aqui ele auxilia empresas a também emitir debêntures, fundos estruturados, CRI, vendas e estruturação de títulos públicos com commodities, derivativos, garantias, e hoje também trabalha no setor de gestão de patrimônio, principalmente com grandes fortunas. E percebam que a BR Partners foi se reinventando com o tempo, porque em 2010 trabalhava basicamente como banco de investimento, em 2015 começou a atuar no mercado de capitais, em 2020 já começou a atuar em outras frentes de trabalho. Então, à medida que o tempo vai passando, a BR Partners consegue se estruturar de uma forma muito positiva. E eu tenho falado em diversos vídeos, principalmente agora que a taxa Selic parece que vai cair um pouco mais e pode ter novos IPOs rolando na bolsa. Muito cuidado nos IPOs, porque quem está te vendendo a empresa não quer vender a empresa barato, quer te vender por múltiplos muito altos. E percebam que em 2021, no IPO da BR Partners, ela chegou a ser cotada a mais de 75 vezes o indicador de preço sobre lucro. E depois disso, a cotação chegou a cair e agora a cotação tem subido novamente, saindo da faixa dos R$ 7,00 e chegando hoje a cerca de R$ 14,00, olhando os últimos 2 a 3 anos. E nesse período, percebam que a cotação subiu, mas os lucros cresceram de uma forma mais acelerada. Consequentemente, a média do PL dos últimos 10 anos foi de 12,6 e hoje o PL encontra-se em 9,3, podendo ser uma boa oportunidade. E essa é outra empresa que paga dividendos de forma trimestral, porque basicamente a BR Partners paga dividendos em maio, março, agosto e também novembro, e agora já pagou o primeiro dividendo para maio, e o dividendo mais pesado normalmente vem no final do ano. E outro ponto que me chama atenção é que o lucro da BR Partners vem subindo enquanto a cotação no período caiu. Então pode estar abrindo esse gap, essa boca, que poderia ser uma boa oportunidade, e em algum momento pode ser que os lucros novamente se cruzem com a cotação, quando a cotação subir. Então o mercado está esperando que 2026 seja mais desafiador para a BR Partners, mas ela já demonstrou, olhando os últimos 3 a 4 anos, mesmo com essa Selic média na casa dos 14, 15%, os lucros têm conseguido ficar numa margem muito interessante, principalmente por causa desse gráfico em que a BR Partners nos mostra que o crescimento do negócio não cíclico, ou seja, independente de outros negócios, cresceu cerca de 319% desde 2020, e o total de receitas cresceu na faixa de 19% ao ano, olhando os últimos 5 anos. Então percebam que a parte não cíclica da BR Partners tem se tornado cada dia melhor, e esse é um ponto positivo, porque a parte cíclica, quando a Selic aumenta, acabam que as receitas da BR Partners diminuem. Então, se ela consegue concentrar nessa parte não cíclica, pode ser que não haja tanta queda assim na sua receita num momento de estresse do mercado. E nesse tipo de empresa, principalmente a BR Partners, que normalmente tem um payout na casa de 95 a 100%, seria interessante que você fizesse o seu preço teto baseado no dividend yield. E percebam que a BR Partners tem uma projeção de dividendos para 2026 na casa de 11%, e se você for criterioso e quiser um dividend yield na casa de 8%, você poderia comprar a BR Partners até os R$ 20,00, ou seja, uma margem de 38%. E olhando o PL projetado versus a média dos últimos 10 anos, você ainda teria um percentual de 16% olhando por esse indicador. Então essa é uma das boas empresas que dentro da planilha de membros tem ficado com uma margem interessante. Segunda empresa, já falei aqui da Unifique no canal, mas a TIM
também tem se aberto uma boa oportunidade. Desde as máximas, ela caiu cerca de 23%, principalmente após os resultados do primeiro TRI de 2026. Porém, o mercado bateu muito na TIM sem ter acontecido algo fora do comum, algo extraordinário. Porque se você pegar o EBITDA ano contra ano, cresceu em cerca de 6,6%, com uma margem de 48,3%. E se você excluir os arrendamentos, o EBITDA cresceu de uma forma ainda mais acelerada, em torno de 8% ano contra ano. Outro fato que eu gostaria de chamar a atenção, que é um ponto muito interessante para a gente olhar nesse tipo de empresa, é o fluxo de caixa operacional, que saiu de 5,2% em 2022, que é o percentual sobre a receita líquida, e cresceu para cerca de 17,2%. E comparando ano contra ano, cresceu em cerca de quase 17%. Então a TIM está conseguindo ter uma disciplina muito forte na sua alocação de pessoal, está olhando mais para dentro da empresa, controlando custos, consequentemente consegue ter esse fluxo extremamente elevado. E para pegar esse tipo de ação, eu gosto de utilizar o modelo de Gordon, que basicamente está olhando bastante para os dividendos. Então você pega o dividendo para os próximos 12 meses e divide por uma taxa de desconto menos o crescimento dos dividendos. Então para esse tipo de empresa, que é uma ótima pagadora de dividendos e é uma empresa não cíclica, o modelo de Gordon seria bem interessante. E mesmo retirando 2025, que houveram diversos não recorrentes, o crescimento dos dividendos da TIM foram de 25% ao ano. Ou seja, isso daqui foi de IPCA mais uns 19%. Então o crescimento dos dividendos da TIM foi de uma forma muito interessante. E o bom também é que a TIM paga dividendos na forma trimestral. Então a cada 3 meses os dividendos vão pingar na sua conta para você reinvestir os proventos. E a taxa de desconto que eu vou utilizar é o Tesouro IPCA com juros semestrais, e eu ainda vou pegar mais um prêmio além do IPCA, com mais 3%. Então eu quero um desconto de IPCA mais 10,5%. Então eu estou exigindo bastante para essa empresa. Então dentro dessas premissas, no modelo de Gordon, o preço justo da TIM seria de R$ 28,30, o que ainda nos daria uma margem de segurança de quase 33% na cotação. Então essa é a segunda empresa muito perene, muito tranquila. Esse aqui é para o investidor dormir bem sossegado, que as receitas conseguem crescer de acordo com a inflação, muitas vezes até além da inflação, além de ser uma das gigantes do setor. Terceira empresa que eu tô vendo que caiu bastante nos últimos meses e pode abrir uma brecha, Banco Santander, que caiu 27% desde as suas máximas. E o Santander é um outro caso que a gente tem que ficar de olho no indicador de PL, porque se você comprar o Santander nas máximas, provavelmente você não vai ter uma rentabilidade muito boa, e o PL atual gira na casa de 6,9 vezes, enquanto a média do Santander ficou na casa de 10,5. Então, olhando por esse indicador, haveria um grande desconto na cotação do Santander. E quando a gente olha os destaques do primeiro TRI de 2026 versus o primeiro TRI de 2025, ficou praticamente lateralizado, o lucro antes dos impostos diminuiu em cerca de 3,5%, o ROI continua na faixa de 16%, e os próprios diretores falaram que a expectativa é de aumentar esse ROI para a faixa dos 20% novamente, uma margem financeira de 15,8 bilhões, praticamente igual ao primeiro TRI de 2025, um bom índice de eficiência de 37,7%, lembrando que esse índice quanto menor melhor, e um lucro líquido de 3,8 bilhões, praticamente igual ao primeiro TRI de 2025, uma queda de apenas 2%. E no momento que eu tô gravando o vídeo, a cotação do Santander encontra-se abaixo dos R$14 e a perspectiva de lucro gira na casa de 16 bilhões. E com 55% de payout, que é o que normalmente o Santander paga, o dividend yield gira na casa de 8,45%. E muita cautela ao se comparar o Santander com o BR Partners ou qualquer outra empresa, primeiro que são setores diferentes, segundo que o payout do Banco Santander é de apenas 55%, porque se o payout fosse de 90%, 95%, assim como o BR Partners, o dividend yield ficaria na casa de 15% e 16%. E muita cautela porque bancos têm que reter o lucro para continuar crescendo. E dentro do indicador de PL, fazendo um comparativo com os últimos 10 anos, para poder retornar suas médias, ainda haveria um espaço de alta de mais de 30% na cotação. Mas me conta aqui,
Qual desses setores você está de olho? Telecomunicações, bancos, setor financeiro, setor de seguros? Me fala aqui, comenta alguma coisa, curte o vídeo, se inscreve no canal, isso me ajuda demais e por enquanto ainda não está pagando imposto. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.